Oi, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Mirislaine, do Colégio Santa Rita. Darei início à aula 13 de português, que é destinada aos alunos do 7º ano. Leitura e interpretação de textos. Interpretação de textos. Páginas 49 a 53. Por favor, pegue o livro de interpretação de textos ou o caderno para que você possa acompanhar a aula de interpretação. Como inferir o sentido de uma palavra ou expressão? Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Esse descritor, o leitor é capaz de entender o sentido de uma palavra ou expressão em um contexto, ou seja, se consegue captar o significado que elas adquirem em uma situação específica. Portanto, é necessário levar sempre em conta o contexto em que elas são empregadas. Inferir denota deduzir, concluir, é chegar a uma conclusão final sobre algum fato ocorrido, através de seguidas deduções. Então, a inferência é essa capacidade que o leitor tem, através das competências leitoras, de identificar o significado da palavra ou qualquer que seja a expressão, o sentido no contexto ao qual ela está inserida. Essa capacidade o leitor adquire com as leituras, com o conhecimento, com esse conhecimento prévio, né, que ele tem de mundo, das coisas, experiência. Então, a inferência são as hipóteses, são as deduções, né, são as conclusões que o leitor obtém através das competências leitoras, essa análise, né, que ele tem a capacidade de fazer diante das leituras e essa compreensão, né, essa interpretação e essa compreensão. Então, a inferência significa realizar esse raciocínio baseado nas informações, que elas não estão explícitas, elas estão implícitas no texto. Ou seja, é preciso que o leitor tenha essa capacidade de entendimento para que ele possa entender, para que ele possa chegar a essa conclusão final. Leia esse texto a seguir e dê a resposta solicitada. O pavão. E considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista. Atingiu o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz, ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor. Oh, minha amada! De tudo o que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim, existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. No segundo parágrafo do texto, a expressão atingir o máximo de matizes significa o artista. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz, ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Então, no segundo parágrafo, a expressão atingir o máximo de matizes significa que o artista A. faz refletir
nas penas do pavão as cores do arco-íris? B. Consegue o maior número de tonalidades? C. Fazer com que o pavão ostente suas cores? D. Fragmentar a luz nas bolhas d'água. Então, alternativa correta, letra D. Nessa parte da aula, farei a correção dos exercícios, o gabarito. Leia o texto a seguir e responda as questões 1 a 4. Clique Ciência. Cães conseguem saber quando o dono está chegando em casa? Quem tem cachorro em casa sabe que muitas vezes eles são os primeiros a perceber quando o dono está chegando. Mesmo quando o dono ainda está longe, duas coisas explicam esse pressentimento dos cães: sentidos como o olfato e a audição, que são bem desenvolvidos, e o condicionamento do animal. O sistema de identificação de cheiro dos cães, o olfato, é muito mais refinado do que o do homem, explica Ricardo Tamborini, especialista em comportamento animal. Enquanto os seres humanos têm, em média, 5 milhões de células olfativas receptoras de odores, algumas raças, como dos farejadores, podem ter 220 milhões. Além disso, a área no cérebro dos cães destinada a perceber os cheiros é cerca de 40 vezes maior do que a do homem, proporcionalmente. A palavra pressentimento apresenta no texto sentido equivalente a pressentimento. A. Previsão. B. Sentimento negativo. C. Medo. D. Contrariedade. Então, a palavra pressentimento aí, no texto, duas coisas explicam esse pressentimento dos cães. Qual seria a alternativa correta da primeira questão? Letra A. 2. A palavra pressentimento foi empregada entre aspas. Você observa isso no texto, pressentimento está entre aspas. Porque A. refere-se aos presságios dos animais. Letra B. Indica uma sensação atribuída mais a humanos do que a animais. C. Essa não é a grafia oficial da palavra. D. O autor está sendo irônico em relação à capacidade dos animais. Alternativa correta da segunda questão, letra B. Terceira questão. Segundo o texto, os cães têm o olfato e a audição. Letra A. Superiores aos dos seres humanos. Letra B. Inferiores aos dos seres humanos. C. Semelhantes aos dos seres humanos. D. Superiores aos de qualquer ser vivo. Segundo o texto, os cães, eles têm um olfato e uma audição superiores aos dos seres humanos. Então, a alternativa correta da terceira questão seria a alternativa correta, letra A. Quarta questão. O texto tem a finalidade de A. Comentar o olfato dos seres vivos. B. Alertar sobre a superioridade do olfato e a audição dos cães. C. Informar sobre a diferença entre o olfato e a audição dos cães e o olfato e a audição dos seres humanos. D. Convencer os leitores a treinar seus cães. O texto é um texto informativo. Então, seria a alternativa correta, letra C. Informar sobre a diferença entre o olfato e a audição dos cães e o olfato e a audição dos seres humanos. Leia o texto a seguir de Mário Quintana e responda às questões 5 e 6. Palavras. Há palavras verdadeiramente mágicas. O que há de mais assustador nos monstros é a palavra
monstro. Se eles se chamassem leques ou ventarolas ou outro nome assim, todo arejado de vogais, quase tudo se perderia do fascinante horror de Frankenstein. Quinta questão. Há palavras verdadeiramente mágicas. Sugere que o poeta, letra A, não tem certeza de que algumas palavras são mágicas. B, tem certeza de que algumas palavras são de fato mágicas. C, acredita que as palavras são assustadoras. D, considera mais agradáveis as palavras sem vogais, quando ele coloca aí no texto, há palavras verdadeiramente mágicas. Portanto, a alternativa correta, letra B, tem certeza de que algumas palavras são, de fato, mágicas. Sexta questão. Na opinião de Mário Quintana, as palavras não são normalmente carregadas de significados independem do contexto. Letra B. São sempre neutras em qualquer contexto. Letra C. São carregadas de significados que dependem do contexto. Letra D. Como muitas consoantes, são carregadas de significados positivos. Qual é a alternativa correta? Letra C. Na página 52, nós temos aí uma campanha, né? E dessa nós temos aí um texto de uma linguagem verbal e de uma linguagem não verbal. Dar esmola é colocar o futuro de nossas crianças em jogo. E aí nós temos de mais que esmola, de futuro. Nós temos aí um texto multimodal que traz a linguagem verbal e a linguagem não verbal. É uma campanha que traz como um texto, né, que traz como essa questão, essa temática voltada, né, para esse cuidado, né, com o futuro das crianças. Dar esmola é colocar o futuro das crianças em jogo. Dar mais que esmola, dê um futuro. Então, ela traz essa campanha voltada aí, referente à educação. Sétima questão. O objetivo da campanha é, letra A, impedir que as pessoas deem esmolas para crianças trabalhadoras urbanas. Letra B, conscientizar as pessoas sobre o problema da exploração do trabalho infantil urbano. Letra C, estimular as pessoas a ajudar as crianças necessitadas que vivem nas grandes cidades. Na letra B, conscientizar as pessoas sobre o problema da exploração do trabalho infantil urbano. A letra C, estimular as pessoas a ajudar as crianças necessitadas que vivem nas grandes cidades. Letra D, esclarecer o motivo de existirem tantas crianças trabalhadoras nas grandes cidades. Seria a letra B, essa conscientização, né? Conscientizar as pessoas sobre o problema da exploração do trabalho infantil urbano, que tem D mais que esmola, D futuro. Na oitava questão, observe o enunciado. Dar esmola é colocar o futuro de nossas crianças em jogo. E a imagem da criança jogando malabares na rua. Você observa isso no texto. Relacionando linguagem verbal e linguagem não verbal. É possível afirmar, letra A, a palavra jogo ganha duplo sentido, o de jogo, trabalho nas ruas, e o destino incerto da criança no futuro. B, a palavra esmola tem sentido figurado. O sentido figurado é o sentido conotativo, né, da palavra.
porque se contrapõe à imagem da pessoa trabalhando. Letra C. A palavra futuro ganha um sentido figurado porque na linguagem não verbal a criança aparece no presente. Letra D. A palavra criança ganha um sentido amplo porque a figura que aparece na linguagem verbal é de um adulto. Qual é a alternativa correta? A palavra jogo ganha duplo sentido, o de jogo, trabalho nas ruas e o destino incerto da criança no futuro. Então, a alternativa correta, letra A da 8ª questão. A 9ª questão. Na frente e no verso do folheto que você observa no livro, há a imagem de um menino de boné dentro de um círculo vermelho e o slogan da campanha: dê mais que esmola, dê futuro. Porque no slogan da campanha esmola está em oposição a futuro. A. Porque sem apoio financeiro, entre parênteses está a esmola, as crianças não terão futuro. B. Porque esmola, no contexto, significa atraso, ou seja, não ter um futuro melhor. C. Porque quem dá esmola não pode ter futuro. D. Porque receber esmola é a única saída para quem está nas ruas. Qual é a alternativa correta? Alternativa correta, 9ª questão, letra B. Porque esmola, aí referente ao texto, no contexto, significa atraso, ou seja, não ter um futuro melhor. 10ª questão. Na imagem que simboliza a campanha, o que representa o caderno mostrado entre os braços do menino? A. Observe a imagem. A. Representa as crianças que estão na escola e não as que estão na rua. B. Representa a possibilidade de a criança de rua comprar material escolar caso as pessoas lhe deem dinheiro. C. Representa a educação no país, que é voltada a todos, menos as crianças de rua. D. Representa um futuro melhor, baseado em estudos e em educação. Qual é a alternativa correta? 10ª questão, alternativa correta, letra D. 11ª questão. De que forma o interlocutor pode contribuir com essa campanha? A. Dando dinheiro diretamente à criança de rua. B. Dando não dinheiro, mas educação, aulas e material escolar. C. Doando para entidades que cuidam de crianças ou para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente o dinheiro que daria nas ruas. D. Dando dinheiro aos pais das crianças carentes, pois eles são os responsáveis pela educação dessas crianças. Qual é a alternativa correta da 11ª questão? Doando para as entidades que cuidam de crianças ou para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente o dinheiro que daria nas ruas. Então, a alternativa correta, letra C. Esse texto não está no seu livro, é um texto extra. Leia. É verdade que cão que ladra não morde? É mais seguro não confiar nesse velho ditado. Só o dono consegue interpretar o latido do cachorro, afirma Funks, veterinária, psicóloga e especialista em comportamento animal de São Paulo. É claro que o cão que late pode morder, especialmente se for desafiado. E saber as reais intenções do bicho é muito difícil. Quando os cachorros estão bravos, o pelo das costas fica eriçado e as orelhas em pé. Mas se o totó for de uma raça com as orelhas caídas e de pelo longo, infelizmente não dá para perceber isso. Portanto, o melhor mesmo é passar longe. E nem sempre o rabinho balançando é sinal de amizade.
Ele pode mexer a cauda numa reação a uma situação de conflito, decidindo se vai atacar ou não. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que A. Todo cachorro que late demais morde apenas estranhos. B. É preciso observar a orelha do cão para saber suas atitudes, independente da raça. C. O ideal é não confiar nos cachorros. D. Sempre que um cão balança o rabo, ele está feliz. Qual é a alternativa correta? Letra C. O ideal é não confiar, né, nos cachorros. A afirmação: é claro que o cão que late pode morder, especialmente se for desafiado. Significa corretamente que, letra A, um cachorro que morde late antes para avisar. B. Sempre que um cão for provocado, ele irá morder. C. É melhor não desafiar um cachorro, ele pode morder. D. Ao se sentir desafiado, o cachorro pode latir. Qual é a alternativa? Letra C. A leitura é como a música da imaginação, que nos faz percorrer os caminhos da sabedoria. Então, todos os dias, aprendam uma coisa nova, leiam bons livros, estudem, perseverem no aprendizado. E eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.